Bom, eu sou a Marina, né? Vocês já me conhecem, quem acompanhou ontem, enfim, eu sou aqui da Interacústicos, fonoaudióloga aqui da Interacústicos. Então, vamos falar um pouquinho aí, primeiramente, da TIMP de 1000 Hz. Então, como o professor Marcelo ele falou na aula dele, para a população dos bebezinhos, né, bem novinhos aí, o mais indicado no lugar do tom de sonda de 226 Hz acaba sendo o tom de sonda de 1000 Hz, tá? Então, desde 2007, pelo Joint Committee, é indicado que inclua aí as medidas de função de orelha média na bateria de testes antes mesmo dos 3 meses de idade. Por quê? Porque nessa população é comum a gente ter alteração de orelha média, né? Isso pode acabar dificultando ou atrasando o diagnóstico audiológico, e a gente sabe que se eu tenho um atraso nesse diagnóstico audiológico, eu acabo aí impactando esse desenvolvimento auditivo, esse desenvolvimento de fala e de linguagem, né? E a timpanometria de 226 Hz, como o professor Marcelo já bem colocou aí para gente, vai ter uma baixa sensibilidade antes dos 6 meses de idade, aí, né? Então, é o que mostram aí vários estudos, coloquei aqui o de Hunter e de Margolis, mas é o que mostram aí vários estudos, né? E alterações aí de estruturas de orelha externa e orelha média, ele pode, né, trazer um falso diagnóstico, o que acaba sendo recomendado, então, o uso do tom de sonda de 1000 Hz, né? Então, não tem que mudar a sonda nem nada, só tem que se certificar de que o equipamento dê para mudar essa apresentação do estímulo de 226 Hz para frequência de 1000 Hz, tá? E aí, a gente sabe que nos pequenos a gente tem um aumento de orelha externa, né, mastoide, cavidade da orelha média, tem mudança na orientação da membrana timpânica, a fusão do anel timpânico, diminuição de massa de orelha média, a formação óssea aí na parede do meato acústico externo, a compressão dessa junção ossicular, a aproximação do estriboligamento anular. Então, tem aí todas essas séries de mudanças, né? E um paciente com patologia de orelha média e ausência de emissão transiente, por exemplo, a TIMP de 226 Hz não vai diferir aí das orelhas normais. É um estudo, vários estudos já mostraram, né? Eu coloquei aqui como 2 estudos diferentes. E muitos outros estudos mostram a importância dessa questão da TIMP de 1000 Hz. Então, o sistema tímpano-auricular ele vai sofrer uma maior influência do componente de massa, né? E ele é maior na sonda de 1000 Hz e menor na de 226 Hz. Então, isso acaba acarretando também essa acurácia maior, essa sensibilidade maior na TIMP de 1000 Hz. Tá? Além de uma eficácia na avaliação do sistema de massa dominante e predição do estado de orelha média, principalmente nos neonatos. Então, são muitos e muitos os estudos que mostram que a timpanometria de 1000 Hz ela acaba tendo uma sensibilidade realmente maior aí para os nossos pequenos. E o que eu acabei recebendo, eu não lembro agora se foi no simpósio do ano passado ou se foi numa webinar que eu fiz junto com a Bárbara de timpanometria, foi a pergunta de como analisar a timpanometria de 1000 Hz, né? Então, tem aí alguns guidelines para a gente seguir. Eu peguei o da Sociedade Britânica, ele tem 2, um proposto pela Sutton, né, que é até os 4 meses de idade, e tem um próximo que a gente vai ver aqui. Mas o que esse guideline ele propõe? Tá? Traçar uma linha de base entre os extremos de pressão, então de mais 200 a menos 400 DAPA, e identificar qual que é o pico principal que eu vou ter, né? Se tiver um positivo e um negativo, e vou medir a altura desse pico vertical acima dessa linha de base que eu tracei, tá? Se tiver abaixo da linha de base, claro, vai ter um valor negativo. Eu vou medir essa PPT e o timpanograma ele vai ser considerado normal se essa linha for maior que 0 e o PPT maior que menos 200 DAPA, e a normal se for menor ou igual a 0, ou o PPT menor que menos 200 DAPA. Então, aqui a gente tem um desenho do resultado, e ó, aqui está traçada a linha, e aqui está medido a altura desse pico. Então, esse é um método de interpretação
proposto aí pela Sutton. E um estudo muito bacana, que inclusive a professora Doris faz parte, sobre os achados timpanométricos em neonatos com emissões otoacústicas presentes, né, sugere não analisar separadamente as medidas quantitativas e qualitativas, tá? O estudo ele sugere que a gente faça essa análise junto, e que deve ser analisada em conjunto na interpretação aí do timpanograma, né? Então, ele conclui que esse método de avaliação sugerido pela Sutton da timpanometria de 1000 Hz é realmente eficiente e diminui muito essa variabilidade de medida timpanométrica, o que torna esse diagnóstico mais confiável, tá? Em relação a, por exemplo, uma timpanometria de 226 Hz aí nos pequenos. E tem o protocolo recomendado ainda aqui pelo Reino Unido atualizado, onde eles recomendam até os 6 meses de idade o uso da sonda de 1000 Hz, né? Então, ele é baseado aí em Baldwin, de 2006, e adaptado por Marchand, em 1986. E é esse mesmo protocolo que está no Tratado Novo de Audiologia, na 3ª edição, o tratado que foi lançado esse ano. É bem parecido, eu vou traçar também uma linha de base entre os extremos do pico, aí, menos 400 ou menos 600, vai depender do que o equipamento oferece, até mais 200 DAPA. Vou identificar o pico principal e aonde está ocorrendo essa pressão, vou traçar a linha vertical para medir até a linha de base que eu tracei para medir esse pico, e eu vou ver se o pico é negativo ou positivo, tá? Se o pico estiver acima da linha de base, ele é um pico positivo e normal. Se o pico está abaixo da linha de base, ele é um pico negativo e anormal, tá? Se eu tiver pico positivo e negativo, o traçado deve ser classificado como positivo, né? Teoricamente normal, e um pico positivo e uma pressão positiva ou negativa de orelha média é classificado como normal, enquanto que um pico plano ou em forma de vale negativo é considerado anormal. Então, se a gente vê aqui no desenho, eu tenho um exemplo de pico positivo e de pico negativo, tá? E tem mais um desenho aqui, esse aqui eu tirei do tratado da 3ª edição, também exemplificando o pico positivo e o pico negativo. Então, são vários os estudos aí que mostram essa maior sensibilidade na sonda de 1000 Hz, o que seja do tom de sonda, né, de 1000 Hz, o que acaba sendo mais indicado aí para os nossos pequenininhos, até em torno de 6 meses de idade.